diante do fechamento de mais duas agências, em especial o Banco Itaú, né, para falar sobre esses aspectos relacionados a essas situações também dos bancários, né? A gente vai conversar agora com a diretora do Sindicato dos Bancários, a Gerlane Pimenta. Gerlane, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Obrigada, bom dia, Adalberto, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando agora. Maravilha. Gerlane, a gente está vendo esse processo, né, de fechamento de agências, que a gente observa que cada vez mais isso tem avançado, né, perdendo agências. A gente sabe que a coisa da internet, das tecnologias, elas têm dinamizado ainda mais isso, mas isso é uma questão antes, né, essas tecnologias que a gente observa hoje em dia, né, de internet, de muita facilidade. Mas por que esse processo ele vem acontecendo e vem se recrudescendo, né, aumentando cada vez mais essa velocidade? É muito interessante, Adalberto, porque esse processo de digitalização que barateia o serviço bancário para o banqueiro, né, ele tem uma lógica que não respeita as peculiaridades regionais. Aqui no Nordeste, especialmente no Maranhão, a gente não tem um acesso à internet de qualidade tão amplo quanto no Sudeste. E o processo acontece de forma igualitária. E também a gente tem a questão da falta de acesso ao mundo digital, seja por questões financeiras, de acesso ao smartphone de qualidade, e também por questões educacionais. Agora, o mais interessante é que esse processo ele só acontece em agências que a gente chama de varejo, que atende o grande público. As agências personnalité, que são as agências que atendem os clientes de alta renda, elas só aumentam. Ou seja, você tira o serviço da população mais vulnerável que precisa e investe recursos em pessoas mais ricas, que querem um atendimento com um cappuccino na hora. Enfim, é o sistema financeiro obedecendo a lógica do capital, né? Dá mais para quem já tem mais. O atendimento preferencial, né? Como se diz, como se vende, né? Isso. Enfim, a gente observa, né? Claro, aqui no Maranhão, você falou de uma questão extremamente importante que diz respeito a questões financeiras, sociais, não é isso? Interior do estado, a gente já tinha essa grande problemática, né, de cidades do interior que simplesmente não tem nenhuma agência bancária. Existe esse deslocamento das pessoas, onde a internet também não é boa, claro, né, para chegar em outras praças, para poder fazer transações, né, sacar dinheiro, enfim, a sua compra do dia a dia e se deslocar de uma cidade para outra. Enfim, a coisa piora muito mais. O que vocês estão pensando em termos de sindicato para tentar frear isso? Estão contando com quem? Existe aí uma interlocução, no caso, com outras entidades, até políticos, né, a bancada, enfim, para que essa coisa não aconteça? Afinal, estamos falando também, né, não só de bancos privados, mas também de públicos, né? Exatamente, é bom sempre lembrar que o serviço bancário ele não é um privilégio, não é um produto comercial, ele é uma necessidade. Hoje você não consegue acessar pagamento de salário, independente de onde você trabalha, benefícios, programas políticos, se você não tiver acesso a uma conta corrente. Ou seja, você explora a necessidade dos usuários. E essa questão de fechamento, naturalmente, ela é um processo nacional, mas é bom também lembrar que o sistema financeiro é um dos 3 maiores financiadores de campanhas políticas do Brasil. Ou seja, a classe política paga a conta, né? Devolve o favor. Os últimos três presidentes do Banco Central vieram do sistema financeiro. Foi o presidente do Bradesco, depois o vice-presidente do Santander. Ou seja, existe uma correlação muito íntima entre o sistema financeiro e a classe política, né? Mas é nosso desafio não só contar com a base aliada. Nós temos o ex-presidente do Sindicato dos Bancários, que foi deputado Bira do Pindaré, hoje é secretário de Agricultura Familiar. Temos também o ex-deputado Luiz Carlos, que foi presidente da Caixa. A gente tem investido em candidaturas que nos representem, mas ainda com essas candidaturas é importante lembrar que o que mais dói no banco é o bolso e a imagem. Então, quanto mais a gente conscientizar as pessoas da necessidade de denunciar o PROCON, a relação de consumo, as taxas abusivas, a falta de atendimento digno, e também discutirem isso, levarem para as mídias sociais, exporem o banco, porque o Itaú
recentemente, o que vai fechar, uma agência que vai deixar mais de 10 mil clientes sem saber para onde vão, entre esses mais de 3 mil beneficiários do INSS, que não sabem para onde vão, nem como vão ser acolhidos ou atendidos. Esse mesmo Itaú compra um espaço no intervalo da novela da Globo que custa mais ou menos 10 milhões de reais. E anunciando que é o Banco do Futuro. A gente precisa questionar, se questionar de forma pública, para trazer isso à baila. Futuro de quem? Da família Moreira Salles, que está com alguns futuros garantidos, porque para o cliente usuário de baixa renda do Itaú não existe futuro. Existe esperar para ver para onde vai ser jogado. Existe o presente. Né? Eles estão no futuro, as pessoas estão no Exatamente. presente. Exatamente. Na verdade, eu diria que as pessoas estão no passado, porque quem não está inserido no mundo digital é simplesmente esquecido. No Maranhão, especialmente, né, por conta desse déficit de acesso também à internet, entre outras tecnologias. Eu queria que você falasse justamente quais são essas agências, enfim, tem a questão também do bancário, né, cada vez menos gente nas praças, né, ali no presencial, né, e são as pessoas que são ali o para-choque, né, e recebem reclamação por conta de uma demanda grande quando não é atendido ali, enfim, com uma certa rapidez, né? Porque a gente vai aos bancos, a gente olha apenas 2 ou 3, né? Dependendo do tamanho da agência, até só um, entendeu? Então, assim, é uma demanda muito grande e acaba recebendo ali o maior impacto, né? Acaba sendo ali a mola dessa coisa toda, absorvendo esse impacto, que é muito ruim também. Como é que está essa interlocução justamente com os sindicalizados? Exatamente. Os sindicatos bancários representam os associados. Apesar de a gente se preocupar com o atendimento ao público, mas nossas responsabilidades são os nossos. Serão cerca de 30 bancários que até agora a previsão de fechamento das duas agências, que é a agência da Rua da Paz e a agência da Coama, é para 20 de fevereiro. Até agora, dia 6 de fevereiro, não tem nenhuma informação de como essas pessoas serão realocadas. O banco já deixou claro, durante as negociações com o sindicato, que não vai aproveitar todo mundo. A margem mais otimista que ele projeta é de 80% de aproveitamento dessas pessoas. Ou seja, haverão demissões, como já vem havendo há um tempo, e principalmente um bancário que faz o serviço de 3, 4 bancários, ele é um bancário sobrecarregado, estressado, consequentemente vai atender mal. É bom lembrar que nas agências menores, às vezes a gente não almoça, fica de 10 às 4 sem comer. E lembrando que o expediente bancário de 10 às 9 é só para o atendimento ao público. Existe serviço interno, ou seja, você passa às vezes 12 horas dentro do banco sem conseguir beber água. Não tem como essa pessoa te atender com dignidade. Você ter postos de trabalho, agências prontas para receber a quantidade de pessoas que são correntistas lá, é um serviço que beneficia a população e o bancário. Por isso que a gente tem que estar do mesmo lado. O fechamento de agência não é só um problema dos sindicatos bancários e dos bancários, mas é principalmente um problema de quem usa o sistema financeiro. Por isso que a gente tem que estar pressionando junto as autoridades. Maravilha. Gerlane, para a gente finalizar, o que vai acontecer? Enfim, alguma atuação mais incisiva, enfim, de movimentação, o que vai acontecer? Nós temos uma parceria, a gente está buscando com o PROCON também, o PROCON representando os usuários de banco, junto com nós, sindicatos bancários. Estamos buscando também a justiça, na vara que defende os interesses coletivos, e principalmente a mobilização. Estamos em negociação com o banco, caso o banco não ceda, caso não haja a possibilidade de não fechamento, provavelmente a gente vai fazer uma paralisação. Por isso nós pedimos a compreensão dos usuários. É um contratempo momentâneo, mas que pode trazer muitos benefícios. É mostrar para o banco que, se não houver respeito aos bancários e usuários, nós vamos cruzar os braços. Ok. Estamos diante da situação. Eu queria só pedir permissão, Gerlane, rapidinho, para a gente reproduzir um áudio aqui do vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, né, que Borges está mandando aqui para a gente. Maria Nogueira, está no ponto aí para trazer, porque é uma informação também, né? Estamos diante de uma greve também de rodoviários, né, que é uma classe aí que está também em uma situação complicada. Ele vai entrar agora? Vamos lá. Sim, Borges, atualizações aqui sobre a questão dos rodoviários nessa greve?
Exatamente, Adalberto. Tem esse áudio do vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Carlos Ariston. Conversei com ele ainda há pouco, ele gravou esse áudio e mandou para a gente. Ele, de acordo com o que ele nos disse, estão conversando com a categoria para voltar a circular em 50% da frota, obedecendo aí a determinação da Justiça do Trabalho, mas de acordo com o que ele me falou, me antecipou, a categoria está irredutível. Tem aí as explicações dele nesse áudio que a gente pede que a Mayra coloque no ar agora. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade. Aqui quem fala é Carlos Ariston, vice-presidente do Sindicato Rodoviário. Quero dizer para vocês que a categoria está desanimada, está entristecida, depois de receber uma contraproposta indecente do SET, do Sindicato dos Empresários, né? É uma contraproposta que vem tirando nossos benefícios, tirando os direitos que a gente já conquistou. Então, a última opção do sindicato é parar, é fazer movimento de greve. A gente tenta de todas as formas antes sentar, como a gente tentou, negociar em reuniões, mas quando não há nenhuma negociação, a gente precisa parar. E foi isso que os rodoviários fizeram. Estou falando com eles aqui que eles precisam rodar porque existe uma liminar que obriga a rodar 50% dos ônibus, porém eles não querem, eles dizem que só vão voltar quando tiver uma proposta decente. Na realidade, muitos nem vieram para a porta das empresas. O pouco que está aqui na frente, nós do sindicato estamos tentando convencê-los que eles precisam retornar ao trabalho com uma frota de 50%, mas eles estão irredutíveis, dizendo que não vão retornar tão cedo enquanto não houver uma proposta decente. A gente fica aberto para negociação, esperando ser chamado para alguma reunião, para algum acordo, né, alguma proposta plausível, agradável para a categoria. Enquanto isso, permanece parado os ônibus, né? Não pelo sindicato, mas porque os rodoviários resolveram não trabalhar. Eles resolveram cruzar os braços e só voltar quando tiver essa proposta agradável para todos. A gente sente muito, a gente pede à população que venha entender, né? Porque a gente está na nossa database lutando pelo nosso direito. Tá? Um abraço a todos. É isso aí, Borges. Acabamos de ouvir aqui, portanto, o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários. Não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. Aí o Carlos Ariston, ele falou, né, está conversando com a categoria, colocando das claras sobre a liminar da Justiça do Trabalho, que determina aí 50% da frota que circule durante o movimento grevista sob pena diária de multas de R$30 mil, mas de acordo aí com o que ele disse, do que ele observou, a própria categoria está irredutível e só vai retomar as atividades de acordo com o que foi dito quando se chegar a um denominador comum, algo que seja interessante tanto para o sindicato patronal, quanto para a categoria, quanto para os rodoviários. Por enquanto, a greve segue, os ônibus não circulam na capital neste momento. Adalberto. Maravilha, Borges, obrigado pelas informações. Borges retorna daqui a pouquinho no boletim de 9h30 com mais informações sobre a greve dos rodoviários. E finalizando aqui a entrevista com a Gerlane, né, que é representante, Gerlane Pimenta, do Sindicato dos Bancários, só para trazer de novo, né, que você havia falado de movimentação que vai acontecer. Então, estamos em negociação com o banco. Se não houver nenhum recuo do banco, nós vamos cruzar os braços. Pedimos novamente a compreensão da população, mas é por um bem maior, é para manter agências funcionando com atendimento digno. Ok. Gerlane, muito obrigado pelas informações aqui, tá, no Rádio Opinião, para a gente aqui na Rádio Universidade. A gente conta com você em outros momentos, né? E também atualizações sobre esses últimos acontecimentos em relação aos bancários, né? E um abraço a toda a classe também. Obrigada. Maravilha. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Vocês ficam agora com Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional aqui na Universidade. A gente volta amanhã com mais informações. E lembrando, daqui a pouquinho mais informações, 9h30 no boletim, com Borges falando sobre a greve dos rodoviários. Até amanhã. ZYC 626.